que é desenvolvida, então, essa nossa compreensão? Como é que a gente vai desenvolvendo isso, né, Edson? Não, a gente tem essa dificuldade porque, de novo, a gente quer trazer Deus para o âmbito físico, quando a gente tem que pensar no âmbito espiritual, né? No âmbito fluídico, segundo os espíritos apresentaram. Né? Então fica difícil. Tem uma questão também que eu acho que é interessante a gente colocar aqui. Eu, quando comecei a estudar a doutrina, eu me incomodei muito com a lei de adoração. Eu achava um absurdo, eu falava, não casa. Se os espíritos estão apresentando um Deus, né, que é amplo, criador de tudo e tal, por que ele vai querer ser adorado? Lei da adoração. Que tem essas questões, né, dos sacrifícios feitos a Deus, da adoração a Deus, se ajoelhar para rezar, coisas desse tipo, né? Sim. Um Deus que gosta de ser bajulado, ser adorado. Eu falava, não é possível que os espíritos estão falando sobre isso. Aí você estuda, e ao estudar a lei da adoração, eu, pelo menos, tive essa compreensão, pode ser que eu esteja equivocado, que esse processo de adoração, eles têm a ver com o espiritual. Porque assim, como nós somos espíritos, a nossa natureza é espiritual, nós ansiamos por Deus nesse aspecto. E aí, quando a gente reencarna, a gente vem em busca do quê? Daquilo que ele fala no nosso íntimo, desse Criador no âmbito espiritual. Aí eu aqui na Terra vou tentar buscá-lo. Aonde que eu vou buscar ele? No começo era Deus trovão, Deus raio, Deus sol, Deus, né? Deus lua. Deus mar, Deus lua, Deus... Era os sentidos. E o mais Tá interessante certo? que era o Deus e a deusa. Isso, os deuses. Os Aí deuses. você tinha deuses, ou seja... Isso. Então, o ser humano em si, ele anseia por Deus. Essa é a minha compreensão. Ansiar no aspecto espiritual. Sim. Só que você não encontra as respostas no âmbito físico. Aí se cria essas loucuras todas que existem aí, que a gente já falou um pouquinho, de Deus que prefere um, Deus que trata o outro de uma forma, Deus que é melhor que o outro, e por aí afora. Vários deuses, né? Por causa dessa questão. Espiritualmente nós ansiamos. Até o ateu, tá? A gente Até o ateu. A gente vive numa busca, né, dessa compreensão. E aí nós, como seres humanos, a gente começa a idealizar, né? Então, Isso. começamos a idealizar. Então, Deus deve ser desse jeito, Deus deve ser daquele jeito. E não dá, porque a gente parte assim, né? A gente sabe que os espíritos não têm sexo, né? É masculino, feminino, numa alma só. Então, Deus é masculino, feminino. Não vou falar que é alma, porque eu não sei o que é, gente. E se for, de repente, um átomo em constante evolução, expandindo energia criadora? Campo eu não fluídico. sei. Sim. Será que a gente não vive em Deus? Então, o desenho... Olha a filosofia. Ó, aquele desenho, né? O mundo de Wall-E, uma coisa assim, que é um elefante que anda com dente de leão, e dentro do dente de leão é uma vida, tem um planeta lá dentro. Né? Então ele começa a cuidar daquele dente de leão para que nada aconteça com os moradores de lá de dentro. Porque como ele é elefante, ele tem uma audição mais aguçada. Então só ele ouve os moradores. Então é um mundo dentro do outro. E aí a gente começa a ampliar. A gente sabe que tem espíritos muito mais evoluídos do que a gente. E a gente ainda continua vivendo, como diz a minha amiga, numa roda de samsara, né? Um ciclo vicioso. A gente não sai disso. E aí a gente tem os amigos espirituais mais elevados de outras esferas. E assim a gente vai para nos ajudar a tentar sair desse ciclo vicioso. E a gente sabe que tem espíritos menos evoluídos do que a gente. Então são várias evoluções, são várias casas espalhadas por um universo inteiro. E no meio disso está Deus. E você quer ver uma coisa interessante? E aí Deus... Você quer ver uma coisa interessante? Esses conceitos todos faz com que as pessoas, ao invés de trazerem Deus para si, os afaste delas. Então as pessoas estão afastadas de Deus porque teme Deus, porque acha que Deus vai condená-las, porque Deus... E em vez de trazê-lo para si, o afasta. Sim. Você gosta de ter alguém que fica o tempo todo te cobrando e te punindo e isso perto de você? Você não quer, você quer distância, né? Verdade. Então as pessoas, elas
essas religiões todas que foram criadas, essa forma de apresentação de Deus, que faz os ateus, inclusive, não aceitarem, quando eu falei que até o ateu anseia por Deus, é nesse aspecto, né? Lá no íntimo, no espiritual, ele espera por Deus, porque sabe que existe um Criador, porém, a matéria em si, as religiões que criaram essa condição, apresentam um Deus que para ele não faz sentido. A grande maioria das pessoas acham que não faz sentido, tá certo? Aí se tornam, entre aspas, ateu. Mas lá no íntimo tem essa crença. E aí fica essa questão, afasta Deus por quê? Esse Deus aí, eu não quero ele perto de mim, não. Ele é muito bravo, ele é muito punitivo, sabe, ele me acha pecador, ele me condena, ele me jogou aqui nessa terra para viver aqui. Então, umas coisas que, isso faz as pessoas sofrerem sem necessidade. Muito. Esquecendo muito. que teve um que falou que Deus é amor, né? Então, é um amor que a gente ainda não consegue compreender. Tem que ser esse amor que a gente entende. Mas a partir de que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai aumentando a nossa compreensão. Pelo menos foi isso que eu li quando eu peguei essa matéria. Então, a gente precisa evoluir. Espiritualmente. Exato. Sair fora do âmbito para material. poder entender. É sentir. A gente precisa começar a colocar mais esse coração a trabalhar do que o mental. Sair desse mental. É sentir. É estar em contato com você mesmo, é esse processo da expansão da consciência, expansão da alma, é se expandir. Eu não sei se vocês viram um vídeo que rolou recentemente no Instagram de uma mulher meditando na praia, Não. dentro da água. Gente, é incrível esse vídeo. Ela senta no meio da água para meditar e, de repente, um círculo de peixes em volta dela começa a nadar em harmonia com ela. Que coisa linda. É lindo. Então, ali você percebe aquele momento que ela está dentro desse processo de meditação, o campo que ela não forma e o que ela não atrai para perto dela e os peixes nadando tudo em sincronia com ela. Uau. Então, assim, se dentro disso, tão pequenininho, imagina quando a gente consegue se silenciar e sentir, porque se a gente falar de fluido é tudo que está em volta, é ar, é energia. E a gente precisa sentir isso. E eu acho que daí a gente começa esse caminhar para começar a sentir, acho que um pouquinho do que é esse Deus que a gente tenta entender até hoje.